Oi pessoal da segunda série, vamos para mais uma aulinha de matemática. É a nossa aula 28 do segundo bimestre sobre equações trigonométricas. Bom, as equações trigonométricas, essas que a gente vai estudar na escola pelo menos, elas são muito fáceis de resolver. O único problema delas é para dar a resposta, a solução. Lembra que toda equação ela tem uma solução e essa solução tem que estar contida no conjunto universo, ou seja, o que você obtiver de resposta tem que estar encaixado em onde ela poderia estar, tá? Então é muito importante prestar atenção onde o x pode estar. É uma equação, ou seja, tem uma igualdade, e como é trigonométrica, então vai envolver seno, cosseno, tangente, certo? De um arco. Esse arco vai estar no círculo trigonométrico. Então por isso que é uma equação trigonométrica. Então sempre vai ser uma igualdade envolvendo em algum momento seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, enfim, coisas da trigonometria. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Comecei com uns exemplos bem simples para a gente pegar o jeito devagarinho. Resolva a equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, você tem que descobrir qual é o ângulo, qual é o arco na circunferência, cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Você já deve estar pensando, 60 graus. Eu sei a tabela, eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Muito bom, já é um primeiro passo. Só que olha a observação aqui, ó. Seno de um ângulo, que é raiz de 3 sobre 2, para esse ângulo pertencente ao intervalo de 0 a 2π. O que é 0 até 2π? 2π não é 360 graus? Então, isso aqui quer dizer para nós assim, ó, somente na primeira volta. Então, o exercício é muito fofo, muito fácil quando aparece esse universo aqui, ó. Então, eu quero saber qual é o seno, aliás, o seno de que ângulo da raiz de 3 sobre 2 só na primeira volta. Então, quando isso acontece, gente, é muito simples. Se fosse de 0 até π, então seria na primeira metade de volta. Então, só de 0 a 180 graus, certo? Se fosse de π até 2π, então seria na segunda metade da volta. E assim por diante. Então, tem que ficar atento como que isso aqui é dado para nós. Então, dizer que o x tem que pertencer de 0 até 2π, quer dizer, de 0 até dar a volta completa, quem são os ângulos cujo seno é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, a primeira coisa que eu diria é, a gente sabe da tabela que à primeira vista o ângulo é o de 60 graus. Lembrando que 60 graus em radiano é 180, ou seja, π dividido por 3. A gente sempre coloca as respostas de equações trigonométricas em radianos, pessoal. A gente descobre em graus, porque a nossa cabeça pensa melhor em grau, só que na hora de responder a gente usa sempre o radiano, tá? Aqui dá para fazer de cabeça, 180 dividido por 3 dá 60 graus. Muito bem. Então é só isso, professora? O x é igual a π sobre 3 radianos? Não, calma. Vamos colocar no círculo trigonométrico? Ó, você vai fazer um círculo trigonométrico aqui, bonitinho. E aí você vai colocar esse seno aí, ó. O seno é raiz de 3 sobre 2. O seno de 60, você coloca o 60 aqui para você ter uma noção, ó. 60 graus, cadê o seno dele? Lembrando que o seno, ó, tá nesse eixo aqui. Então, você vem projetar, tá? Ó, aqui está o seno dos 60 graus. Só que observe, 60 graus não é o único ângulo na primeira volta que tem este seno de raiz de 3 sobre 2. Se você for parar lá no segundo quadrante, olha outro ângulo aqui, ó, que tem o mesmo seno que os 60 graus e ele ainda está na primeira volta. E os de baixo, professora? Os de baixo não. Ó, esse ângulo aqui, o de 300 graus, ó, o seno dele é menos raiz de 3 sobre 2. E esse ângulo aqui, que é o 240 graus, o seno dele também é menos raiz de 3 sobre 2. Então, na primeira volta de 0 até 2π, existe o ângulo de 60 e existe o ângulo de 120, ó, porque não falta 60 para 180 aqui. 180 menos 60 dá 120. Então, existe o ângulo de 120 e o ângulo de 60 graus, que tem o mesmo seno, raiz de 3 sobre 2.
Então, na hora de responder, colocar a solução, você vai colocar assim, ó, solução, x igual 60 graus em radianos, que é o π sobre 3, ou x igual os 120 graus. Quem que é os 120 graus? Não é 2 vezes 60? Então, são 2 vezes π sobre 3 radianos, certo? Então, essa é a solução ou a resposta do nosso primeiro exercício, que é uma equação simples de trigonometria. Tudo bem? Agora, nós vamos para o segundo exemplo. Exercício número 2. Resolva a equação cosseno de x é raiz de 2 sobre 2, só que para x também pertencente de 0 a 2π. Professor, aqui você fechou o intervalo, aqui você abriu, tanto faz, tá, pessoal? Ó, incluindo 0, incluindo 2π, e aqui incluindo 0, excluindo o 2π. Quer dizer, se der 2π, não pega, mas aqui não vai pegar o 2π mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Então, você vai pensar primeiro, de cabeça você sabe, que o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, a gente sabe que é o ângulo de 45 graus, porque a gente sabe a tabela de cor. Não tem jeito de não saber a tabela de cor, tá bom? Então, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Lembrando que o 45 é o π sobre 4. Lembra que o π é 180? Dividido por 4 dá 45 em radianos, certo? Porque sempre pensar em trigonometria, equação, põe a resposta em radiano. Então, aqui nós temos o intervalo delimitado. A vontade que eu tenho é de responder que o x é 45 graus, ou π sobre 4, mas eu não posso ficar distraída. Eu tenho que ver se não tem mais nenhum ângulo aqui na primeira volta, ó, porque de 0 a 2π é de novo na primeira volta. Então, eu faço aqui uma circunferência para mim, só para eu me localizar melhor. Vou colocar o ângulo que eu sei que começa com ele, que é o 45, ó. Aqui está o nosso 45 graus. O cosseno dele, ó, o cosseno é nesse eixo, tá lembrado? Então, o cosseno você vai descer até aqui, ó, de onde chegou até o centro. Esse é o cosseno de 45 graus, tudo bem? Esse aqui é o meu cosseno de 45 graus, o raiz de 2 sobre 2. Só tem esse ângulo na primeira volta que tem esse cosseno? Não. Ó, esse ângulo é negativo cosseno. Esse ângulo é negativo cosseno. O ângulo que tem o mesmo cosseno aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 positivo, é esse aqui, ó. Esse ângulo, o cosseno dele está aqui também. É o mesmo do 45. E que ângulo é esse? Gente, se aqui é 45, aqui são 45. Então, faltam 45 para 360. Ó, aqui é o 360. Então, 360 menos 45 é o meu ângulo de 315 graus, certo? Então, na primeira volta, existem dois ângulos cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, que são o de 45, que eu sei que é o π sobre 4, e aqui 315, ó, se eu dividir por 45, vai dar 7. Ou seja, 7 vezes 45 dá 315. Então, são 7 vezes o π sobre 4. Essa é uma maneira prática para eu fazer de cabeça e rápido. Que ângulo que é esse aqui? Ou então, eu uso a regra de 3. Se 180 graus corresponde a π radiano, 315 graus corresponde a x radianos, multiplica em cruz, simplifica, faz tudo e descobre o 7π sobre 4. Isso já foi ensinado lá nos primórdios das aulas de trigonometria, tá? Então, na hora de colocar a solução, você vai colocar que o x pode ser π sobre 4 ou o x pode ser o 7π sobre 4. Então, só tem essas duas respostas na primeira volta, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Certinho? Professora, se eu achar os pontos, põe aqui e esquecer de pôr a solução. Bem, não pode. Equação tem que ter solução. Se você não coloca a solução, ninguém vai nem olhar a sua resolução, tá bom? Terceiro exemplo ainda, com limite aqui, ó, para a gente saber onde começa e onde acaba o nosso conjunto universo. Resolva a equação tangente de x é menos raiz de 3 para x pertencente de 0 a 2π. Mesma coisa, o que é de 0 a 2π? É na primeira volta. Começando em 0, dá a volta até 2π, quais são os valores de ângulos cuja tangente é menos raiz de 3? Bom, para começar, você não decorou as negativas, você decorou só a raiz de 3. Então, você está pensando assim,
A tangente que dá raiz de 3 é dos 60 graus. Você está pensando nos 60 graus porque você conhece a tabela. Só que aqui diz menos. Então, peraí, vamos montar a nossa circunferência trigonométrica aqui, bonitinha. Ó, se fosse os 60 graus, pessoal, 60 graus, lembrando que a tangente está aqui, ó, certo? A tangente é esse eixo aqui, o eixo auxiliar separadinho aqui. Se fosse 60 graus, ó, a tangente do 60 é isso aqui, ó. Isso aqui é a tangente de 60 graus, tá? Aqui em radiano é π sobre 3, porque 180 dividido por 3 dá 60. Muito bem. Só que aqui já começa dizendo que é negativo, ó. Então não é o 60. Se tiver chance de ser alguém, é esse ângulo aqui, ó, cuja tangente é menos raiz de 3 sobre 3. Aliás, menos raiz de 3 somente. Então, gente, ó, é o menos 60 graus. Então, eu vou vir aqui para baixo, ó, e vou achar, então, a tangente negativa daqui. Então, é esse aqui, ó. O exercício está falando dessa tangente aqui, ó. É esse valor aqui que é menos raiz de 3. Certo, pessoal? E aí, este ângulo aqui, então, ele não é o 60. Ele não é o 60. Ele é 360 menos 60. Ó, é antes de chegar no 360, 60 graus. Então, esse ângulo, na verdade, ele é o ângulo de 300 graus. Então, o ângulo de 300 graus tem a tangente, entre aspas, igual a do 60, só que negativa. E é só ele na primeira volta? Não, ó. Tem esse aqui também, ó. Este ângulo aqui, que ângulo é este, ó? Se daqui até aqui é 60 graus, esse espaço também é 60. Só que até aqui faltam 60 para 180, então esse é o ângulo de 120 graus. Moral da história: ângulos que tem a tangente menos raiz de 3 são o 120 e o 300 graus na primeira volta. O 60 e o 240 que está aqui, eles têm a tangente raiz de 3 positiva, que não é o caso aqui, ó, aqui está falando negativa, tá? Então, e aí vamos colocar os ângulos, ó, 300 graus, quanto é 300 graus em radianos? Dá para fazer de cabeça? Dá. Ó, o 60, pessoal, é 180 por 3, que é o π sobre 3. O 120 não é 2 vezes 60? Então, ó, o 120, ele é 2π sobre 3, porque ele é o dobro de 60, que é π sobre 3. E o 300, ó, 300 é 5 vezes 60. 5 vezes 6 não dá 30? Então, como ele é 5 vezes o 60, ele é 5π sobre 3, tá? De cabeça dá para descobrir isso aqui, ou então fazendo a regra de 3. E aí, vamos colocar a solução na primeira volta. Então, na primeira volta, ó, o x, desculpa, que é o igual, tá? O x, ele pode ser o ângulo de 120, que é o 2π sobre 3, ou o x pode ser o ângulo de 300, ó, que é o 5π sobre 3. Não põe o 60, professora? Não, o 60 tem tangente positiva, raiz de 3, só que positiva, e aqui diz negativa. Então, só dá certo para esse e para esse ângulo, porque esses dois têm a tangente de menos raiz de 3. Certinho, pessoal? Então, estes exercícios aqui são os exercícios, assim, iniciantes, tá? Para começar a equação trigonométrica. Depois, a gente vai começar a fazer uma equação trigonométrica em que o x pode ser qualquer número real, gente, ó, qualquer número real. Tá? Então, nesse caso aqui, vai complicar um pouquinho para nós a resposta, tá certo? Então, como que eu vou fazer, professora? Então, agora eu tenho uma outra situação, ó. Resolva as equações para x pertencente aos reais. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter que dar a resposta para a primeira volta, para a segunda volta, para a terceira volta, para qualquer volta. São todas as soluções possíveis, não só na primeira volta, não só na primeira metade, não só no primeiro quarto, não só na segunda metade, no segundo quarto, entendeu? Agora você vai ter que dar todas as possibilidades para todas as voltas. Então aqui começa a ficar um pouco mais difícil, certo? Coloquei uma equação simples aqui de novo, ó. Cosseno de x é igual a meio. A primeira coisa que você vai pensar é qual é o primeiro ângulo que te vem à cabeça cujo cosseno é meio. Então você pensa assim, é o 60 graus,
certo? O cosseno de 60 é meio, como que eu sei? Porque eu sei a tabela decore e vocês também têm que saber. Os 60 graus em radianos, lembra que ele é o 180 dividido por 3, dá 60. Então, em radiano, os 60 graus é π sobre 3. Então, o que você vai fazer? A sua vontade é responder assim, o x é igual a 60 graus. Ou, o x é igual a π sobre 3, mas você não pode se iludir. Você tem que fazer a bolinha, fazer o ciclo trigonométrico e pensar aquilo que eu te falei agora mesmo, tá? Então, vamos começar da primeira volta. Pensando só na primeira volta, ó. Só na primeira volta, cadê o ângulo de 60? Tá aqui, 60 graus. Cadê o cosseno dele que é meio? Ó, você desce aqui, eixo dos cossenos é aqui, né, gente? Daqui até o centro, esse aqui é o cosseno meio. Então, um ângulo que vem na cabeça é o 60 graus, o cosseno dele é meio. Muito bem. Só tem ele? Não, ó, que tem esse cosseno meio, você tem aqui embaixo também, ó, você pode chegar aqui, tem esse ângulo que é faltando 60 para 360, ou seja, o ângulo de 300 graus, certo? 300 graus, então 60, ó, é o π sobre 3, e o 300 é 5 vezes 60, então ele é o 5π sobre 3, certo, pessoal? Só que isso é se fosse na primeira volta. Então, se aqui tivesse escrito assim, para x pertencente de 0 a 2π, você responderia x igual a π sobre 3 ou x igual a 5π sobre 3, mas não. Agora é assim, ó, para todos os x de todas as voltas que você der na circunferência, quais são os valores de x cujo cosseno é meio. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó, saiu daqui. Esse ângulo tem cosseno meio. Aí aqui não, 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 aqui não. Quando chegou aqui 300 graus, esse ângulo também tem cosseno meio, certo? Então, se você fizer isso uma vez, esses dois ângulos têm cosseno meio. Agora, se você der mais uma volta e chegar aqui de novo e aqui de novo, também vão ter cosseno meio. Se você der outra volta e chegar aqui de novo e aqui de novo, você vai ter de novo cosseno meio. Então, você pode dar quantas voltas você quiser e chegar sempre nesse lugar e nesse lugar aqui, que você vai encontrar o cosseno meio. Porque agora você pode dar quantas voltas você quiser. É para x pertence aos reais. Não está delimitado que é na primeira volta. Tudo bem? Então, como que responde isso? Aqui, ó, onde está 5π sobre 3, você pode também pensar assim, professora, se aqui é o π sobre 3, eu posso dizer que esse aqui é o menos π sobre 3? Pode, ó, é uma maneira de responder. O 5π sobre 3 é o mesmo ângulo que o menos π sobre 3. Lembra que indo no sentido anti-horário é positivo, indo no sentido horário é negativo? Então, esse ângulo é o π sobre 3, e se eu voltar aqui, ó, no sentido horário, é o menos π sobre 3, que é o mesmo tamanho, só que é para baixo. Então, você pode responder com 5π sobre 3 ou com menos π sobre 3, tá? E aí, olha a situação que eu vou responder aqui agora, gente. Olha como que eu vou responder isso, ó. Solução é igual. Você vai colocar assim, ó. Você vai colocar assim, ó. X pertence aos reais. Toda vez que tiver esse tipo de universo, você vai começar assim. X pertence aos reais, tal que. E aí, você vai colocar assim, ó. X igual π sobre 3, π sobre 3, você pode colocar já, aproveitar essa resposta de baixo aqui, e em vez de colocar x é igual a π sobre 3, e depois colocar ou x é igual a 5π sobre 3, você pode colocar x é igual a mais ou menos, ó, mais ou menos π sobre 3, tá bom? E aí você vai colocar assim, ó, olha o detalhe agora, ó, mais, e agora presta muita atenção. Se eu sair daqui e der uma volta completa, eu andei 2π, cheguei aqui de volta, certo? Se eu sair daqui e der uma volta completa, eu andei 2π e cheguei aqui de volta, ok? Só que eu posso fazer isso uma vez, posso fazer isso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, infinitas vezes. Então, eu vou colocar assim, ó. Se eu sair do π sobre 3 ou se eu sair do menos π sobre 3... e eu der, ó, mais 2kπ voltas, onde esse meu k é um número inteiro qualquer, eu vou chegar sempre aqui ou aqui. Ó, difícil de interpretar isso aqui, eu vou te mostrar, ó. O que é 2π?
é uma volta, ó. 2π é uma volta completa. Quando eu coloco assim, ó, saindo daqui ou saindo daqui mais 2kπ, eu tô querendo dizer assim, ó, eu der mais uma volta completa, ou 2 voltas completas, ou 3 voltas completas, ó, esse K é um número inteiro aqui. Então esse K é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, porque eu posso ir para lá e posso vir para cá, eu posso ir para lá e posso vir para cá, eu posso ir para lá e posso vir para cá. Então quando a gente põe, ó, a solução, essa e essa, mais 2kπ, isso quer dizer assim, ó, se eu sair daqui e der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitas voltas no sentido e chegarei de novo aqui. Ou se eu vier nesse ângulo também e der infinitas voltas, tanto para lá quanto para cá. Esse 2π, pessoal, 2π é uma volta completa. E esse K no meio, só para não escrever assim, ó, 2πk, entendeu que fica feio, tá? 2πk, não é legal escrever assim? Então a gente põe 2kπ, mas na verdade é 2π, que é uma volta, vezes quantas voltas eu quiser, ó, o número inteiro de voltas aqui. Então, pegar o número que é o ângulo, ele aqui ou ele aqui, tanto faz, e colocar, somar mais 2kπ, onde o K é o número inteiro, é a mesma coisa que dizer assim, se eu sair daqui ou se eu sair daqui, andar para lá ou andar para cá, 1, 2, 3, 4, infinitas voltas completas, eu vou chegar sempre em ângulos que tenham esse mesmo cosseno, certo? Vamos fazer mais um, ó, olha esse aqui, seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2, seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2, então a primeira coisa que você está pensando é, que ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? Você nem está pensando no negativo. Então, se você não pensasse no negativo, ó, o seno de x dando raiz de 3 sobre 2, você pensaria no x, ó, quem é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? O seno de 30 é meio, o seno de 60, ó, os 60 graus é que tem o seno raiz de 3 sobre 2, tá? Então, você pensou nos 60 graus, mas não se iluda, vem aqui, faça o seu ciclo trigonométrico, porque você tem que enxergar todos os ângulos que tem esse valor de seno aqui. Lembrando que o eixo dos senos é esse aqui, tá? O 60 graus está por aqui, vamos supor, ó, 60 graus está aqui. O seno de 60, ó, ele é aqui, só que ele é positivo. E aqui diz que o seno é negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Então, se é negativo, ó, o ângulo que tem a ver com 60, mas que o seno é menos raiz de 3 sobre 2, são dois, é esse aqui ou esse aqui, ó, tá? Então, ó, esse ângulo, ele tem o seno, ó, menos, porque tá na parte de baixo, raiz de 3 sobre 2, certo, pessoal? Aqui eu nem vou marcar, esse é o raiz de 3 sobre 2, só que aqui não pede o positivo, pede o negativo. Então, que ângulos são esses? Ó, esse aqui é 60 antes de 360, então é 300 graus. E esse aqui, ó, é 180 mais 60. Então é o ângulo de 240 graus, certo? Lembrando que 60 é π sobre 3, porque é 180 dividido por 3 dá 60. O 300, ó, é 5 vezes 60, então ele é o 5π sobre 3. E o 240, ó, ele é 4 vezes 60. 4 vezes 60 não dá 24? Então, ele é o 4π sobre 3, de cabeça, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar as nossas respostas agora? Então, que ângulos que tem como seno o menos raiz de 3 sobre 2? Se fosse só na primeira volta, tá? Se fosse só na primeira volta, aqui também, ó, é tudo para x pertence aos reais. Então, não é só na primeira volta, é para todas as voltas. Então, se fosse só na primeira volta, a resposta seria x igual 4π sobre 3 ou x igual 5π sobre 3. Mas, como não é em todas as voltas, eu vou ter que responder assim, ó. Solução é igual. X pertence aos reais, tá o quê? Gente, agora, esse ângulo e esse aqui, eles não são inversinhos que nem eram nesse exercício, ó. Que eu podia colocar mais e menos π sobre 3. Tá bom? Não, eu não posso fazer isso agora, porque eles estão em outra posição. Um não é mais ou menos o outro. Não, aqui não é o 60 e o menos 60. É o 240 e o 300. Então, aqui eu vou ter que responder assim, ó. X pertence aos reais, tá o quê? Vamos pegar o 240. X igual o 240, que é o 4π sobre 3, mais,
E aí eu vou colocar, ó, se eu sair daqui e der uma volta, eu chego nele. Outra volta, chegar nele. Outra volta, chegar nele. Quantas voltas eu quiser, em qualquer sentido, inclusive. Se eu der uma volta completa, ou seja, 2kπ, tá vendo, ó? Então, se eu sair daqui e andar 1, 2, 3, 4, em qualquer sentido, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas completas, e chegar aqui de novo, eu vou ter esse mesmo ângulo, o mesmo seno que foi dado aqui. Só que agora tem esse aqui também. Como é que eu emendo com esse aqui? E que hora que põe o K pertence a Z? No final. Então, eu vou colocar que o X pode ser esse ângulo, mais N voltas, K voltas completas, ou o X pode ser, opa, igual aqui, tá? Ou o X pode ser o 5π sobre 3, 5π sobre 3, também mais, eu posso dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, em qualquer sentido, mais então 2kπ voltas completas, e agora sim eu vou colocar que o meu K é qualquer número inteiro e fecha a chave, tá? Então é assim que eu vou responder. Aqui dava para usar mais e menos, porque um era mais e menos do outro. Aqui não. Aqui um ângulo não tem nada a ver com o outro, eu coloco a mesma resposta, ó. Se eu sair do 4π sobre 3 e der K voltas completas, ou se eu sair do 5π sobre 3 e der K voltas completas, sendo que o K é qualquer número inteiro, positivo, negativo, zero, eu vou sempre chegar nos ângulos que tenham esse mesmo valor de seno. Certo, turma? Vamos fazer um exercício um pouquinho mais complicado agora. Quer dizer, complicado só no começo, tá? Ó, seno ao quadrado de x menos 1 é igual a zero. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Jogar esse 1 para lá, gente, ó. Primeira coisa. Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x é igual, mudou de membro, muda de sinal, 1. Como é que tira o quadrado? Porque eu tenho que ficar só com seno. Então, seno de x é igual. Para tirar quadrado em qualquer equação, você põe mais ou menos raiz quadrada do número que está aqui, que é 1. Ou seja, o seno de x, ele pode ser mais ou pode ser menos 1, certo? E aí você vai pensar, quem é ou quem são os ângulos cujo seno é mais 1 ou é menos 1? Então, vamos fazer o desenho? Vamos fazer o desenho aqui, ó. Faço o meu ciclinho trigonométrico, para me auxiliar sempre. O seno que dá 1, gente, e menos 1 é o de 90, ó, o seno de 90 graus é 1. E o seno que dá menos 1, que agora tem duas opções aqui, ó, duas opções, mais 1 ou menos 1. O seno que dá menos 1 é o 270 graus. Esse dá menos 1, ó. Esse seno é mais 1 e esse seno é o menos 1, certo? Então, você tem dois ângulos a rigor, ó, que dão seno positivo 1 e positivo negativo menos 1. E aí, agora, como é que eu vou responder isso aqui? Agora não tá tão difícil, sabe por quê? Ó, lembrando que o 90 é o π sobre 2, né, 180 por 2, e o 270 é o 3π sobre 2. Muito bem. Então, esse ângulo tem seno 1. E esse ângulo tem seno menos 1. E podem os dois, ó, mais 1 e menos 1. Então, você concorda que, na verdade, ó, se eu sair daqui, der meia volta, eu chego aqui. É uma resposta. Se eu andar meia volta, eu chego aqui, que é outra resposta. Se eu andar meia volta, eu chego aqui, que é uma resposta. Se eu andar mais meia volta, eu chego aqui, que é outra resposta. Isso eu posso fazer infinitamente? Então, na hora de pôr a solução aqui, olha que diferente que vai ficar. Ó, solução é igual. Solução é igual. Coloco aqui, ó. X pertence aos reais, porque não é só na primeira volta. E aqui eu vou responder assim, ó. Que o x, ele é o π sobre 2. Ó, esse aqui. Se eu andar meia volta, eu chego nesse que é a solução. Se eu andar meia volta, eu chego aqui, que é a solução. Se eu andar meia volta, eu chego aqui, que é a solução. Ou seja, mais, gente, mais meia volta só. Se uma volta é 2π, meia volta é π. 180 não é meia volta? Então, lembra que era 2kπ para somar uma volta. Para somar uma meia volta é só kπ. Ó, 2π é uma volta vezes k, que é o número de vezes que vai andar indefinidamente. E meia volta é só π, então é só somar mais kπ, gente. Então, quando eu somo kπ, ó, quando eu somo π, eu estou andando meia volta somente. Então, somar 2kπ, ó, resumindo, somar 2kπ é dizer que você dá mais uma volta completa e chega naquele ponto. Quando você soma kπ, você anda meia volta, quantas vezes você quiser, e já chega naquele ponto. Então, nesse exercício, você vê isso, tá?
De novo, K é um número inteiro. Então, quando acontece isso no desenho, gente, ó, que você anda meia volta e chega no ponto que é a solução, você soma Kπ e não soma 2Kπ. Tudo bem? Porque a cada meia volta você já chega na solução. E aí, vamos lá, vamos fazer o nosso último exemplo aqui. 4 seno ao quadrado de x é igual a 1. Mesma coisa, ó, vou passar esse 4 para lá, tá? Só que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 4. E aí, vamos tirar o quadrado daqui. Seno de x é igual a mais ou menos, para tirar o quadrado, né? Para pôr a raiz de 1/4, certo? Então, seno de x é igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, na verdade, o seno de x agora pode dar mais meio ou menos meio. Então, vamos para a bolinha. Sem fazer essa bolinha, você não consegue enxergar nada. Você tem que fazer essa bolinha aqui. Vamos lá, seno de x é mais e menos meio. Ah, professora, quem é o ângulo cujo seno é meio? É o 30. Então, eu venho aqui no 30 graus, ó, esse é o 30 graus. O seno do 30, gente, ó, é meio, que é isso aqui. Aqui está o meu meio. Só que não é só o seno de 30 que dá meio, ó. O seno desse ângulo aqui, que é o 150, né, gente? Ó, falta 30 para 180, também dá meio. E como pode dar mais meio ou menos meio, os de baixo também dão, ó. Esse ângulo aqui, faltam 30 graus para 360, é o ângulo de 330 graus, ó. O seno dele é menos meio, ó, menos meio, menos meio. E não só dele, ó. O que vem do lado de cá também, ó. Que ângulo é esse? 180 mais 30 é o nosso 210 graus. O seno dele também é menos meio. Então, olha, gente, se fosse só, se o nosso universo fosse de 0 a 2π, ia ter 4 soluções. Esse e esse. Se o universo fosse de 0 a 2π, as soluções seriam 30, 150, 210, 330. Só que agora, como o nosso universo é reais, eu tenho que dar todas as soluções possíveis. Então, vamos lá? Lembrando que o 30 graus é o 180 dividido por 6. O 150 graus, ó, é 5 vezes 30, então é o 5π sobre 6. O 210 é 7 vezes 30, então é o 7π sobre 6. E o 330 graus é 11 vezes 30, então é o 11π sobre 6. Transformando isso em radianos, tudo de cabeça. E na hora de pôr a solução, como é que eu vou fazer? Vixe, vamos lá? Vai ter uma solução longa esse aqui, hein, pessoal? Longa solução, ó. Solução. Começa sempre com x pertence aos reais, tal que. E aí vai x igual. Olha, gente, vamos lá. O que você pode pensar? Se eu sair daqui, der uma volta completa, eu chego aqui. Se eu sair daqui, der uma volta completa, eu chego. Então, tem muitas maneiras de dar a solução. Vamos pôr a solução mais curtinha possível, tá? Por exemplo, ó, se eu sair daqui, andar meia volta, eu chego nesse. Se eu sair daqui, andar meia volta, eu chego nesse. Então, tem tantas situações que eu poderia colocar aqui como solução. A solução mais prática é fazer assim, ó. Por exemplo, ó, que esse aqui mais 2Kπ chega aqui. E aí eu posso usar, em vez de 11π sobre 6, ó, como ele é o 30 para baixo, eu posso dizer que é o menos π sobre 6, ó. Esse ângulo é o mesmo que o menos 30, ó, quando eu venho para baixo. Certo, pessoal? Eu posso usar, então, essa situação aqui. É uma maneira que eu posso usar. Se eu não quiser usar, eu posso falar assim, ó. X é igual π sobre 6. Π sobre 6. Se eu der meia volta, ó, eu chego certinho aqui no 210, já engloba uma solução. Mas se eu quiser colocar assim, ó, que é π sobre 6 mais 2Kπ, eu vou chegar aqui de novo. Também posso falar assim, ó, ou x igual 5π sobre 6 mais 2Kπ, ou seja, dou uma volta completa, chego nele também. Ou ainda posso dizer que eu posso pegar o 210 graus, que é o 7π sobre 6, mais uma volta completa, eu chego nele de novo. Ou ainda pegar o 330 graus, que é o meu 11π sobre 6,
mais uma volta completa, chego nele, e aí lembrar que o K é um número inteiro qualquer. Certo? Então, existem muitas maneiras de dar a solução de uma equação trigonométrica. Então, essa aqui foi a mais fácil que encontramos. Você poderia ter dito também assim, ó, π sobre 6 mais kπ somente, porque aí você chega anda metade, já chega nesse. E depois você pode colocar o 5π sobre 6 mais kπ, que chega nesse aqui. Em vez de colocar 4 assim, ó, mais 2kπ, você poderia ter colocar π sobre 6 mais 2 mais kπ, aí você já incluiria essa solução, não teria que colocar ela. E poderia ter colocado o 5π sobre 6 mais kπ, que você incluiria esse aqui e não teria que colocar ele. Certo? Essa foi a mais fácil, mas poderia fazer de outras formas. Espero que vocês tenham entendido. Assistam a aula quantas vezes for necessário e qualquer coisa já sabe, me chama no zap. Até mais!